Lição é a 25ª, página 65, Raquel. Tende calma. É uma passagem de João, no capítulo 6, versículo 10. É bem curtinha. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender à dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem, pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Olha, providencial essa página hoje, para mim, particularmente. Raquel, querida, pode fazer a prece, por favor? Queridos companheiros, mais uma tarde, reunidos e unidos em torno de preciosos ensinamentos necessários para a nossa caminhada evolutiva. Cada vez mais necessitamos, nesse mundo conturbado, onde a maioria de nós ainda busca os prazeres materiais, os gozos imediatos, e corremos ansiosos em busca dos brilhos ilusórios, das alegrias passageiras, dos encantos fúteis, esquecidos dos verdadeiros valores que estão adormecidos em nossos espíritos, em nossos corações. E distraídos, não ouvimos as vozes dos amigos espirituais que nos pedem calma, que nos pedem harmonia, que nos pedem equilíbrio. Mas são através desses momentos de estudo, de encontro, de trocas de experiência, que nós nos tornamos capacitados a caminhar com mais serenidade, mais submissos às soberanas vontades de Deus, nosso Pai. E é por isso que somos infinitamente agradecidos pelas oportunidades que temos recebido de ouvir ensinamentos importantes, necessários para o desabrochar, para o florescer das nossas virtudes espirituais. Agradecidos, portanto, que estamos e alegres
por estarmos sendo beneficiados, nós pedimos, certos de estarmos envolvidos pelo amor, pela luz de Jesus, que nos envia os seus mensageiros, nós pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo nesta tarde, dando graças. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Raquel. Bom, estão todos bem, tranquilos. Aqui já começou uma ventania muito forte, que está sinalizando temporal à frente. Né, Marcos? Tive que sair correndo e fechar a janela. Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na parte primeira, no capítulo 2. Na semana passada, na semana passada, a nossa amiga e companheira Andréia Lopes, ela fez o estudo dos itens 17, 18 e 19. Perfeito. E hoje nós, 17 a 20, hoje nós vamos fazer o estudo dos itens 21 até o 24. Minimizando aqui um pouquinho, perfeito. Então, no capítulo 2, o capítulo 2, que fala sobre 2 elementos gerais do universo. Nós já estudamos conhecimento do princípio das coisas, né? A semana passada, a Andréia introduziu o espírito e matéria, ela fez o conhecimento do princípio das coisas. Hoje nós estudaremos espírito e matéria, e se nós conseguirmos chegar até o final, a partir da semana que vem, já o Marcos Celino introduzindo propriedades da matéria e culminando em uma outra sexta-feira, talvez, o espaço universal. São assuntos muito interessantes, né? Particularmente nós nos sentimos atraídos. E aí nós vamos, então, na questão 21, só vou pedir 30 segundinhos para eu possa abrir aqui a janela e voltar com vocês. Mas já fica a pergunta, para vocês irem pensando a resposta, que é a seguinte: a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? O que vocês acham? Podem responder, quem quiser. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Meu pai trabalha constantemente. Perfeito. Jesus que disse isso. Perfeito, Marisa, obrigado. Mais alguém gostaria de contribuir? Se alguém estiver próximo do Livro dos Espíritos, pode abrir, por favor. Eu não estou perto não, mas vou dizer, eu acho que foi criada por ele em algum momento. Não faz, muito bem. Excelente resposta. Perfeito. Mais alguém? Gente, não estou vendo ninguém aqui na minha tela não, tá? Não precisa ficar com vergonha não, pode falar à vontade. A minha seria a mesma resposta da Fátima. Obrigado, Raquel. A resposta da Fátima foi a mesma da minha. Jesus não disse que o pai dele obrava constantemente? É a mesma coisa. Em algum momento ele fez, a gente não sabe, mas ele fez. Eu não consigo conceber Deus passando o final de semana fora. Em Cunha. Em Cunha. Embora em Cunha foi muito trabalho também, porque a gente trabalha o tempo todo. Perfeito. E o trabalho intelectual, inclusive, exige mais de nós do que o trabalho braçal, né? Vamos lá, Marcos. Eu tenho uma colocação que ainda ela é muito conflitante quando você pega espíritas de carteirinha, né? Eu digo que não. Por que não? Você, quando lê Evolução em Dois Mundos, você nitidamente vê que o André Luiz coloca que a operação é feita em 2 planos, o plano maior e o plano menor.
Em plano maior, Deus se vale de espíritos superiores para criar tudo que é matéria. Em plano menor, junto conosco, espíritos, né, nós criamos nosso corpo e o que está ao nosso redor. E a questão 536 do Livro dos Espíritos fala claramente que a resposta da B, eu só vou dizer a resposta para vocês procurarem a pergunta. Fala assim, a resposta é essa, mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, assim, o meu conceito hoje de Deus é, em algum momento, ele teve que criar espíritos para poder trabalhar para ele. Porque Deus Luiz, não age na matéria. Pergunta 536. 536. Da ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza. Os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos têm um objetivo providencial? Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos 536. Isso, é a pergunta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O que significa, no meu entender, no meu humilde entender, é que mesmo que seja outros espíritos que co-criam, porque nós também somos co-criadores, mesmo imperfeitos, inferiores, nós somos co-criadores o tempo todo, tudo, a causa primeira é Deus. Sim. Ninguém está dizendo o contrário. Não estou dizendo o que você disse. Eu estou dizendo que, em última instância, mesmo que tenham outros Cristos falando sobre isso, ou Cristo planetário, Cristo não sei das quantas, Cristo, que no final das contas, todos esses Cristos que estão aqui no orbe da Terra respondem a Jesus, porque se não fosse assim, não seria ele que viria, seriam outros, entendeu? Todos esses Cristos obedecem ao Pai, porque eles já são uno com Deus. Perfeito, Marisa, obrigado pelo complemento. Obrigado. Mais alguém para irmos direto para a resposta? Posso? Estão me ouvindo? Sim, Marcos. O que eu estou querendo dizer desde o início é o seguinte: fato é que se alguma coisa existisse de todos os tempos como Deus, ele não poderia ser o criador de todas as coisas, porque essa coisa não teria sido criada por ele. Então, a definição de Deus estaria errada. Então, o Deus, como nós o entendemos, não existiria. Portanto, a matéria não pode ter existido de todos os tempos como Deus. Em algum momento, como todos já disseram, foi criada. Se diretamente ou se indiretamente, ou seja, por espíritos superiores, esses espíritos superiores foram um dia criados por Deus até que se tornassem Cristos potentes o suficiente para criar matéria. Esse é fato. Muito bom, Marcos. Obrigado. Vamos na resposta. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso o momento que seja. É como a Marisa colocou, Jesus colocou, né? Deus não para de obrar, não para de trabalhar, e todos basicamente responderam, né, de uma forma semelhante à resposta que os espíritos superiores deram a Kardec. Então vamos lá. Trazendo mais uma vez Miramês para nos auxiliar nessa interpretação das respostas dos espíritos superiores a Kardec, no Livro dos Espíritos, está lá em Filosofia Espírita, na obra, né, ditado por Miramês ao médium João Nunes Maia, no capítulo 1º. E aí Miramês nos traz a sua observação, né, o seu comentário acerca da resposta que foi dada a Kardec. Deus jamais fica ou ficará inativo. Ele nunca parou, ele nunca vai parar. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro da sua criação. Ou seja, todos nós somos criações de Deus, criaturas de Deus, e vivemos dentro desse grande processo, né, que é esse próprio movimento de criação divina. Ele é o sol espiritual da vida, mantenedor de todas as vidas
e a ele estamos todos nós inexoravelmente ligados. Nós nunca estivemos alijados do Criador. Somos nós, pela nossa ignorância, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, tereré, toró, que nos distanciamos do Criador, voluntariamente. Quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado de criação. Na dialética fraca dos homens, criação é da resistência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar no dicionário da natureza divina. Ou seja, a nossa mente ainda não alcança o processo da criação. É claro que nós estamos a caminho, temos acesso a essas informações, mas por hora, só uma gotinha aqui, uma gotinha ali, uma gotinha de conhecimento, para que nos impulsione e estimule ainda mais a nossa sede de conhecer. Se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas? Tem o microfone aberto aí, gente, por favor. Essa é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Ou seja, que para nós fica claro, através dessa fala de Miramês, que nós ainda não estamos preparados, porque Deus acredita, e obviamente, que nós ainda não estejamos preparados, né, para acessarmos grandes verdades que são descortinadas, com certeza, né, no nosso progredir. Futuramente, com certeza, né? Nós teremos acesso a outras realidades espirituais, como já estamos tendo nesse momento, que nós não tínhamos na época, inclusive, da codificação. Nesse campo profundo, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando na dimensão que lhes é própria, tanto na esfera material, interagindo conosco, como e, sobretudo, na esfera espiritual. A questão 22 é a seguinte: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, ou seja, que é palpável, né? O que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável, o que é tangível. São exatas estas definições? Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão. Extensão do quê, né? Vamos também refletir um pouquinho mais a respeito desse termo. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é penetrável, o que é ponderável, o que é tátil. São exatas essas definições? O que vocês acham? Raquel, qual a sua opinião? Raquel? Está fechado o microfone, Raquel. Abri. Obrigado. Para mim, especificamente, aí eu tenho que falar de mim, da minha ignorância, e posso até generalizar, nós não conhecemos muito além dos nossos sentidos físicos. Então, fica difícil falar de algo que nós não conhecemos. Então, eu, mais do que nunca, tenho me mostrado aqui com essa incapacidade. Mas, minha resposta é essa. Obrigado, Raquel. Muito bom. Vamos à resposta, então, que os espíritos superiores deram a Kardec. Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão daquilo que conheceis naturalmente. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria, no nosso caso, adentrarmos nessa questão de tangibilidade da matéria etérea ou sutil. Obrigado, Raquel. A questão 22A. Oi.
Só lembrando que essa resposta é própria para aquela época. Hoje em dia, a ciência já identifica a matéria em coisas não tangíveis. E naquela época, a ciência não podia identificar, e por isso os espíritos deram essa resposta que Kardec teve que colocar aí, né? Mas hoje a gente já sabe. A própria definição de matéria mudou. Matéria, energia concentrada. Até onde eu sei. Não sei se tem coisa mais nova. Talvez a Luiz saiba. Eu não sei, mas eu sei que já não é mais a coisa tangível, já não é mais a coisa palpável, já há muito tempo. Mas eu acho, Marco Celino, que mesmo tendo avançado, ainda há matérias que são matérias e que nós não identificamos como matéria por conta da nossa limitação. Sim. De órgãos físicos, de sensibilidade, de tudo mais. Sim, e nem vamos identificar por nossos órgãos físicos. Você não tem condição de ver um elétron, mas ele é matéria. Dependendo, né, que ele agora se comporta duas vezes, de duas maneiras diferentes, né, como matéria e como... Esqueci outro nome que deram quando fizeram aquela experiência de botar o anteparo e botar uma corrente de elétron. O Lu sabia isso, ele já explicou isso lá na nossa casa, o Zé também sabe, e eu vi essa experiência, eu até sabia, mas não sei explicar como é que é. Mas eu concordo plenamente com você, nós vamos ficar muito tempo ainda sem conseguir explicar essa questão da matéria, não material, entre aspas, né? Não tangível, mas a gente já sabe que é fato que ela existe. O que eu estou dizendo é que naquela época os cientistas não conseguiam provar isso. Hoje em dia a ciência já prova. Marco, a ciência, eu procurei aqui no Google qual é a definição de matéria hoje pela ciência. Diz assim: matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. A definição de matéria é dada por uma frase simples e abrangente. Trata-se de tudo aquilo que ocupa lugar, o mesmo que volume, no espaço e apresenta peso, produto da massa pela gravidade. Obrigado, Aí, Marcos. quando ele fala que impenetrável. Isso, vamos lá. O Marco Celino acabou respondendo a questão 22A, o que definição podes dar da matéria, ou seja, ele acabou dando um spoiler da resposta que os espíritos deram a Kardec. Né? Vamos ver aqui. Ok. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E aí tem um comentário de Kardec. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. A resposta do Marco foi além. Aqui Kardec está colocando a questão da matéria a nível de sensibilidade dentro dos 5 sentidos. Né? A matéria orgânica, tratando do espírito e da matéria. E Kardec, né, reforça justamente essa resposta dada a ele. E aí, só um minutinho, esqueci aqui de um pequeno detalhe. Que é uma pergunta que nós iremos fazer, e eu só gostaria que apenas uma pessoa respondesse a pergunta que nós vamos formular. Qual é o agente de ligação entre o espírito e o corpo físico? Ou melhor, qual é o agente de ligação entre o perispírito e o corpo físico? Zé? Perispírito e corpo físico, a gente? Uhum. Eu não entendi essa pergunta, não. Né? Existe um laço, você sabe, existe um laço, existe um liame que mantém o perispírito preso ao corpo físico. Seria o fluido vital? Não. Vocês sabem, com certeza. Cordão de prata, você está falando? Oi? Cordão de prata, o chamado. Muito bem, Margot. Perfeito. Tá. Cordão de prata, cordão fluídico, né, ou laço fluídico, que a pergunta era simples, você sabia naturalmente. Aí nós trouxemos... mas não estava entendendo no contexto. Não, é do contexto do espírito e matéria, tá? Espírito
e corpo físico, né? Não só especificamente a respeito da matéria. E aí nós trouxemos um pequeno trecho de um documentário de uma atriz americana muito conhecida, que na década de 80, se não nos falha a memória, ela é uma pesquisadora do espírito, né, das religiões, já esteve algumas vezes no Brasil também, e ela teve a ousadia de escrever um livro. Tem microfone aberto aí, gente, por favor. Onde ela relata muitas das suas experiências espirituais. E com relação ao cordão de prata, ou fio de prata, nós trouxemos um trecho pequenininho desse documentário, muito curioso, alguns já até conhecem, outros ainda não. Só pedimos desculpas pela qualidade do material, porque é um material muito antigo, ele foi extraído provavelmente de uma fita de vídeo, embora o único arquivo que eu tenho encontrado com boa qualidade não está dublado para o português, nem legendado, está em inglês. E nós não tínhamos como, de uma hora para outra, colocarmos a legenda, então trouxemos esse material que é exatamente igual ao outro, para que quem ainda não conhece, né, as propriedades do cordão de prata ou cordão fluídico, passe a entender agora mais um pouquinho através desse trechinho desse documento. As David spoke, I knew that what he was saying was true. I could feel more pieces fall into place and connect. He said the divine force is what the soul is made of. The light of the candle and I were one. I was the light. Then a strange thing happened. I looked around the bathhouse. The plant behind David glowed with a flickering multicolored aura. Then I saw David's aura. It shimmered and danced like firelight around him. And then I felt myself lift out of my body. I lifted not only above myself in the water, but right through the roof of the building. And attached to my body was a thin silver cord. I soared above the river and the entire landscape. It wasn't a dream. I was actually doing it. I soared upward through the clouds. And then I felt myself change direction. I began to move forward past mountaintops below me. And then I was on my way to the moon. I soared closer and closer to the moon. I was aware of vibrational frequency around it. I couldn't see it, I could only sense the frequency. I felt like a spiritual astronaut, free and unencumbered. And then just behind the moon, I saw a nebula. I wondered if my silver cord would stretch that far. And with that limited thought, I stopped soaring. Slowly, I felt myself drawn back to the earth, downward, downward. I could see the sunrise on the other side of the globe, and then with a sudden acceleration, I was back in my body. Shirley, are you all right? What's going on? David, I did it. I did it. I was out there, David. I was out there. I was above all of this. I was above the earth. Oh, my God. It was incredible. I was over this planet, and I saw the other side. It was daylight on the other side of the globe. Did you see your silver cord? Yes. Yes, I saw it. I saw that stuff you talk about. Ah, finally. Oh, my. And this, all of this around me, it was so full of light. I saw auras. The only difference between what you just experienced and dying is that when you pass over for the last time, your silver cord snaps. You know something? If this is dying, then I don't know what there is in life to be afraid of. Muito bem.
O nome da atriz, né, todos conhecem, é a Shirley MacLaine. E, David, nesse documentário está no livro... Obrigado, Marisa. Se vocês quiserem, nós temos até um material de melhor qualidade visual, quase em HD, inclusive. Esse foi o melhor que nós conseguimos, né, com legenda. E tem uma passagem muito curiosa, eles estão no Peru, o David era um grande amigo dela, eles já estavam envolvidos emocionalmente, e no final da estadia de ambos no Peru, ele faz uma declaração para ela que eu assisti o documentário que essa emissora de televisão que todos nós conhecemos, né, exibiu na época, e, se não me engano foi no início da década de 80. E na despedida, David, fala para Shirley que eles não poderiam ficar juntos porque ele estava voltando para o planeta dele. Ouça quem tem ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos de ver. Não é o Luciano, é Shirley MacLaine. E o nome do livro, que dá nome também ao documentário, chama-se Em Busca do Eu. Sugerimos que quem tiver interesse que adquira a obra. Não tem certeza se tem PDF. Vamos ao comentário, então, de Miramês. A dimensão da matéria é, sobremodo, difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. Ou seja, nós ainda não temos alcance intelectual para mensurarmos as dimensões da matéria. A matéria bruta, que podes apalpar, sentir e cuja forma podes ver, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Ou seja, como nós somos energia solidificada, nós somos luz coagulada em forma material. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar. Às vezes, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória diferente. Foge um pouco a lei de Newton, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Em se tratando de aspectos espirituais e vibracionais, pode acontecer sim, porque são frequências diferentes, vibrações diferentes, no mesmo local. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. Aqui ele coloca que uma mais elevada, ela interpenetra na outra mais bruta, na forma. A ciência acabou provando que a própria luz é matéria, que é o fóton, como já estudamos aqui, pela curvatura, que faz-o passar por corpos sólidos. A luz passa pelos corpos sólidos. E se só a matéria atrai matéria, ela não deixa de ser a própria matéria em outra dimensão, em outro diapasão, em outra frequência, formando luz. Daí pode partir para outros estados da matéria, na sua engenhosa purificação. Matéria purificada, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos de Deus. E aí, como, se não me engano, foi o próprio Zeleski que falou, o Marco, né? Deus usa os espíritos para a construção de agentes materiais. Né? Os grandes engenheiros siderais, cósmicos, que concorreram para a formação da Terra, são espíritos que estão formando outros globos, outros orbes. O próprio perispírito tem muita matéria, mesmo dentro da sua sutileza, vamos lá, às vezes interrompe um pouquinho, espiritual. E para ser intermediário do corpo ao espírito, é necessário que tenha nuances de antimatéria, como nós vimos também nesse fragmento do documentário da Shirley. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia e se interpenetra também. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece e ignora. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Miramês está falando para nós agora. Imaginemos nós daqui a 50 anos. Quantas novidades, quantas descobertas, né, serão feitas por permissão de Deus, porque a nossa envergadura moral vai estar mais dilatada, o nosso gradiente vai estar mais dilatado. E nós percebemos que tudo segue matematicamente
o que a mente divina programa para nós. Tudo obedecendo à sua vontade e pelo seu amor a cada um de nós. Ela também evolui. Nós evoluímos. Organicamente também. Despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando a sua própria estrutura. Então, nós percebemos aqui que a matéria também evolui, de acordo com o grau de evolução dos seres que a utilizam. É como se pudéssemos dizer, a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. Olha que coisa interessante, gente, essa fala do Miramês. A matéria se intelectualizando. Nós podemos até dizer que a matéria sendo espiritualizada através da inteligência do homem, do ser, do espírito. Na extensão infinita do espaço, ou seja, no infinito cósmico, em locais, inclusive, que a nossa mente pequena, limitada, consegue mensurar. A própria aura, como nós vimos no fragmento do documentário da Shirley, que circunda os corpos físicos, é matéria quintessenciada e vibrações tais que chegam a causar luminosidade, e ficou bem ilustrado naquela passagem, a luminosidade e as cores da aura, daquela planta, do David, por exemplo, né? Tudo tem aura, porque tudo vibra, porque tudo é vibração. Em torno dos corpos físicos de onde ela promana. E um empuxo do progresso das formas que alcança, um empuxo, do progresso das formas que alcança outro estado de existência. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo que existe no universo. Vamos repetir. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, por se tratarem de vidas criadas por Deus, em estados diferentes, pela bondade e misericórdia do nosso Criador. Perfeito. E aí nós trouxemos mais um material, um pouco mais longo, inclusive, que fala sobre a questão da sutilização da matéria, onde nós imaginamos que não existe matéria e existe. Luciano. Oi, Nádia. Posso fazer uma parte? Já que você colocou um material, é só para não avançar sem eu fazer essa colocação. Já que você colocou um material que não é um material espírita, da Shirley, tem material farto sobre projeciologia do Valdo Vieira, que inclusive foi coautor com o Chico Xavier, recebeu muitos livros com o Chico Xavier, depois teve um problema com a doutrina. E tem vários livros dele sobre projeciologia, quando ele começou a trabalhar só com projeciologia. Fez, inclusive, o Instituto de Projeciologia. Então, para quem se interessar também sobre projeciologia, eu acho que muito mais rica a experiência do Valdo Vieira. Fechei, desculpe. Não, absolutamente, Nádia. Ao contrário, eu até preciso te agradecer, porque eu ia abordar justamente Valdo Vieira, e tem uma das obras dele que eu li, já até conversamos sobre isso, né? Projeções da Consciência. O Valdo morava, se não me engano, no Leblon, e assim como a Shirley, Nádia, foi providencial a sua fala. Ele também fazia, né, projeções conscientes do seu espírito. A Shirley teve uma quase espontânea projeção, embora induzida pelo David, que a orientou. O Valdo Vieira, que realmente em parceria com o Chico, depois ele rompeu com a doutrina, e aí criou, né, esse Instituto de Projeciologia, se não me engano, fica em Brasília. Tenho quase certeza que fica em Brasília. Ele ensina... Ficava na Glória e eu participei dele. Sim, aqui no Rio de Janeiro. Não, sim, perfeito. Aqui no Rio de Janeiro. Mas ele tem... Só dar uma pesquisadinha aí no aquele site de pesquisa, de busca, e confirmar a informação. Eu tenho a impressão que existe uma filial em Brasília. Não tenho certeza. É um lugar muito bonito, por sinal. Mas valeu, Nádia. Bem colocado.
E aí vamos voltar, então, por conta do nosso tempo, inclusive, a gente está com o tempo muito apertadinho, sobre essa questão da matéria, né, que nós imaginamos. Olha como ainda precisamos ampliar, né, o nosso cabedal de conhecimento e a nossa mente. Então, nós trouxemos o material Nós vamos passar de uma vez, tá? Que vocês vão saber quem é. Agora, a gente só pede o seguinte, material chancelado pela FEB, e que traz informações para nós, inclusive, particularmente, para mim, particularmente, foi algo assim que me surpreendeu, porque aí eu tinha uma ideia diferente do que nós vamos ver agora. Vamos lá? É interessante que, enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, no mundo dos espíritos organizam-se caravanas de fraternidade nos planos do intermúndio. Chegamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Experimente a atmosfera marciana. Sinto uma extraordinária sensação de leveza. Mas o que é isso ao longe? Diviso umas cidades fantásticas. De algum modo me recordam a Torre Eiffel, ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Consegue ver as máquinas possantes? Como se fossem movidas por novos elementos semelhantes ao hélio. Elas têm um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Meu caro mentor, na Terra as pessoas pensam que Marte tem uma influência belicosa, mas é muito diferente do que vemos. Sua função é auxiliar os terrenos para que deixem seu egoísmo. Marte é um planeta irmão. Ele é mais velho e mais experimentado na vida. Veja, chegamos. É um belo cômoro e ele está todo atapetado de verdura florida. Estou sem palavras. Essas avenidas extensas e amplas lembram muito as construções da Terra. Humberto, observe que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação como os homens das cidades da Terra. Nossa, eles têm uma aura de profunda tranquilidade que os envolve. É que os marcianos já solucionaram os problemas do meio ambiente e a alimentação. Dispensa a ingestão de vísceras cadavéricas dos animais. Aqui não se conhece o que é uma guerra. Ditaduras ou atos terroristas seriam acontecimentos inacreditáveis. Evoluímos sem as expiações coletivas, como acontecem com os povos insubmissos da Terra. As pátrias não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos. Em Marte, os países são administrados por instituições justas e sábias. Funcionam como departamentos econômicos e órgãos educativos. Cidade em Marte. Vou chamar a cidade de Marciópolis. Meu amigo, vamos fazer uma excursão pela cidade. Aproveite e observe suas belezas. Não existe nada similar na Terra. Nossa, a cidade é prodigiosa e essa praça é realmente muito extensa. Até a vista do nosso sol é bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. Agora observe a vegetação. Ela é de um colorido mais belo e avermelhado. E esse templo? É maravilhoso pela sua imponência e, mais ainda, tocada de majestosa simplicidade. Nesse templo se reúnem todos os credos religiosos. Agora presta atenção na atmosfera. Ao longe, as nuvens imensas levemente azuladas. Se trata de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana para suprir a falta nos lugares mais pobres. Tudo isso é para proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária. Porque em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido. Os habitantes felizes aqui não se alimentam dos cadáveres dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e matadouros.
A nossa presença espiritual não é percebida. Isso nos permite examinar a multidão à vontade. Aqui, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. E desde muitos anos, eles enviam mensagens através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pelos aparelhos de rádio. O que é aquela estrela de luz avermelhada? Parece que todos os marcianos olham ansiosamente. É a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Esses são os aparelhos luminosos que exibem na praça os mapas desconhecidos dos nossos continentes. Desconhecia a situação espiritual da Terra. Agora entendo as ideias dos estudiosos marcianos quando as expunham nas suas palestras através do pensamento. Estes telescópios poderosos conseguem estudar a Terra aumentando-lhe a imagem mais de 100.000 vezes, chegando a examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. Agora silêncio. Está descendo do alto um mensageiro celeste. Aqui a ciência unida à fé. Elas apresentam um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Quem será? Tem uma figura quase angélica. Irmãos, ainda é inútil toda a tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Seus astrônomos nos procuram, mas é inútil sem a sabedoria da imortalidade. Na Terra, precisam de iluminação pelo amor. Usam sua ciência para a guerra, e seus vícios estão dentro das suas religiões. Todos os progressos científicos lhe servem no egoísmo utilitário ou para gerar a ruína e a morte, enquanto as árvores de Deus frondejam cheias de frutos cariciosos. Os terrenos consideram-se famintas de violência e de sangue. Oremos pelos nossos companheiros, para um dia vibrarmos igual e ter comunicação entre os dois mundos. É impressionante como a multidão ouve a palavra atenta e comovida. Essa exortação profunda que ouvimos tocou nosso coração como se fôramos convocados de longe. Mas já está na hora do regresso à Terra. Meu caro mentor, em todos os lugares há os que mandam e vivem os que obedecem. E como tal, volto à Terra como homem ignorante que fez um voo através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Interessante, né? Essa história está no livro psicografado por Chico, Novas Mensagens, capítulo 6, como nós vimos, fala sobre Marte. E aí a gente pode observar claramente a diferença que existe entre os dois planos da existência. Marte, até então hoje pela ciência humana, é tido como um planeta inabitado. Entretanto, através desse material, chancelado inclusive pela própria FEB, ele é um planeta habitado, sim, espiritualmente. E aquele jovem senhor que estava de óculos era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Humberto de Campos. Não sabemos informar se seria desdobrado como Achille ou se já em espírito, provavelmente desdobrado seu corpo físico. E só parafraseando, agora que me ocorreu, eu me lembrei a fala da Nádia, o Valdo Vieira morava no Leblon e ele fazia as experiências dele sentado numa poltrona. Depois a gente conversa sobre isso, Nádia. Então vamos lá, já estamos adiantados um pouquinho no tempo. Questão 23. O que é espírito? Alguém gostaria de responder? Eu vou pedir alguém, hein? Calma, gente, um de cada vez, por favor. Excelente material, Luciano, excelente exposição. Você prescinde de elogios, a gente prescinde de elogios. Eu estou aqui remontando o início,
onde até a Rita, que eu tô com saudade, que faz tempo que eu não vejo, ela deve ter seus motivos também de não estar aqui. Rita, que a gente mal conhecia, relatando a presença espiritual de seres de outros orbes aqui junto de nós, estudando, e agora você trazendo essa informação que é muito relevante, principalmente porque esses vídeos vão ser lançados no mar da web. E é muito importante que as pessoas saibam. Já tem ganância na Terra mirando em Marte, porque o materialismo dos homens os cega a tal ponto que eles acham que este planeta não tem mais jeito, e aí a sede de poder já está levando-os com o mesmo intuito de colonização e exploração a outros orbes, esquecidos completamente de Deus. E isso não acontecerá enquanto essas criaturas não se voltarem ao Pai. Muito bom, muito bom você ter colocado isso, porque nós estamos no momento em que a Terra, existe grande parte dos espíritos encarnados dizendo que a Terra é plana. Então, quando a gente vem e mostra, e a gente já sabe, já nos foi dito várias vezes, que aquelas espirais que se abrem para ouvir, vêm das mais diversas partes. Dalto fala isso, no seu estudo de segunda-feira isso foi falado. Então, que todos ouçam, entendeu? Que todos possam ouvir. A Terra não é plana, os mundos são habitados, o espiritismo não vai dominar as religiões, só vai trazer para elas os conceitos que lhes faltavam, porque os mundos são ecumênicos. É tão lindo, foi tão lindo que a gente chega até a emocionar e faltar as palavras para dizer tudo aquilo que a gente pensou vendo isso. Muito obrigada. Imagina, Marisa, eu que agradeço. Vocês terem a paciência de embarcarem nas minhas viagens, digamos assim, viagens espirituais dentro do espiritismo. Esse material, há uma intenção por detrás, né? Quando a gente traz esse material para os estudos, é para que a gente abra mais a nossa mente. Só um minutinho, gente, eu vou fechar aqui o microfone. Que Deus abençoe essa urgência. Os amigos espirituais já amparem, né, nesse momento. Isso conosco é comum aqui. Enfim, então a proposta também é essa, né? É trazer mais informações e ilustrando aquilo que, de certo modo, nós ainda não conseguimos entender, muitas das vezes, quando estudamos o espiritismo. Então, esse material que a FEB vem produzindo é fenomenal, porque além de ser lúdico, traz personagens reais que nós conhecemos dentro do nosso universo. É essa viagem que o Humberto de Campos fez a Marte, né? Assim, ele já estava desencarnado, eu acho, tá? Porque ele cita num dado momento que ele está voltando para a Terra. E aí gerou essa dúvida. Muito embora aí que você tem razão, sim. Quem assina esse trecho, essa pequena história com H, é o próprio Humberto. Então, é bem provável assim, que ele já estivesse desencarnado e orbitando em torno do nosso orbe. Obrigado, Marisa. Vamos lá. Você pode responder rapidamente o que é espírito, por favor? Eu? Sim. Aproveitando aí. É o princípio inteligente do universo. Perfeito. Então, vamos lá. Se nada interromper. É a resposta que os espíritos deram a Kardec, uai. Exatamente. Então, vamos lá no comentário, na observação de Miramês acerca dessa questão. Perdão. Tem a 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? Alguém gostaria de responder rapidamente, por favor? Tem material pela frente. Qual é a natureza... Não é fácil analisar. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabei-o bem, o nada é alguma coisa, o nada não existe. Excelente, excelente. A vida vibrante em cada canto do universo, do multiverso, seja lá o nome que queiramos dar, na criação de Deus. E a resposta é justamente essa que você deu. Nada é fácil. Oi, Raquel.
E sobre esse nada, na questão 958 aqui também, na parte 4ª, ele traz também sobre esse nada. Perfeito, Raquel, exatamente. Fala sobre o nada ou a vida futura, no capítulo 2, penalidades e prazeres futuros. E é exatamente essa. Providencial sua contribuição, Raquel. Muito bom, Raquel, muito bom. Exato. É isso mesmo. A importância do estudo interativo, participativo, justamente é essa, de nós trocarmos os nossos olhares, os nossos pensares e as nossas interpretações acerca das respostas que os espíritos superiores deram a Kardec. Né? E fazer esse link, porque no próprio Livro dos Espíritos a gente pode observar uma determinada realidade analisada por Kardec sob outros ângulos, sob outros ângulos. Inclusive, Luciano, esse medo instintivo, que nós temos ainda, do nada, entendeu? Explica muito das nossas reações essas atávicas, ligadas ainda à nossa profunda ignorância. Eu sempre observei isso e eu comento muito isso com o Cláudio. Você presta atenção no comportamento das pessoas no trânsito, no dia que está fazendo sol e no dia que está chovendo. A simples perspectiva de, mesmo dentro do carro, pegar chuva, deixa as pessoas extremamente nervosas. Não estou colocando por causa dos problemas do trânsito, porque você vê pessoas, é um instinto. Por quê? Porque os fenômenos naturais sempre remetem às pessoas à finitude da vida. É uma coisa de preservar-se e é uma coisa ancestral muito ligada ao nosso homem extremamente primitivo do nosso passado espiritual, do próprio passado espiritual da Terra. E essa questão do nada é porque o homem primitivo, ele tinha muito mais medo do nada do que nós. Mas nós ainda carregamos esse medo primitivo, porque ainda, lembrando o Evangelho, estamos muito mais perto do instinto, o início, do que da finalidade do Espírito, que é a divindade, a perfeição. Então a gente tem essa coisa, que são reações cotidianas que demonstram esse atavismo ainda tão arraigado dentro de nós, esse primitivo medo do nada, fruto da nossa profunda ignorância. Quando a gente vê aquele desenho, ou lê o livro da Maria João de Deus, a mãe do Chico, que ela fala sobre Júpiter, e agora esse desenho falando de Marte, eu fico imaginando, sei lá, eu fiz uma digressão aqui, sabe? Eu fico imaginando, a natureza ela não dá salto. E eu fico imaginando, só imaginando e não consigo imaginar, o tamanho da paciência divina para com as suas criaturas. Porque esse despertar é um despertar de milênios e nós ainda somos uma pequena parcela da humanidade que está despertando para isso tudo. Uma pequeníssima. E a paciência é imensa. Aí, desculpa eu estar interrompendo, porque a Madre Teresa de Calcutá, ela fala isso, que nós só vamos ascender pelo caminho do amor e da compaixão. E esse momento em que, como eu disse, nós fazemos parte dessa pequena, ínfima parcela que está despertando para a sua natureza divina, a compaixão é uma coisa que nós precisamos exercitar, a mesma e semelhante a que a divindade exerce para conosco desde que fomos criados, porque é de compaixão, porque a disparidade entre em que quem começa a despertar e quem ainda está na profunda escuridão do primitivismo espiritual tem que ser atuante, senão nós não conseguiremos, nós nos deprimiremos diante da inferioridade alheia, mas não no sentido da vaidade, mas no sentido de o que eu estou fazendo aqui, e é se comprometer e se compenetrar dessa missão diuturna que é de usar compaixão
para entender ainda a infância espiritual de muitos. E a nossa também, vamos combinar, tá? A gente está... E a nossa também. Sim. Se nós analisarmos que, pela classificação moral dos mundos, ainda somos moralmente tidos como planetas de provas e expiações, e no nosso sistema solar, né, existe uma divergência entre 9 e 12 planetas. O 12º planeta está chegando próximo à nossa órbita. Pouca gente sabe disso. Mas os planetas mais evoluídos olham para nós com os olhos amoráveis, com os olhos parecidos com os olhos amoráveis que Deus olha por cada um de nós, não só pelos habitantes da Terra, como também para os habitantes de planetas mais evoluídos. Nós somos uma grande família, gente, independente da casa onde a gente habite. O espírito necessita de progredir. E como você falou, ainda somos atávicos a ponto de nos recolhermos nas nossas cavernas, né, e atrasarmos a nossa evolução para atingirmos a condição de um habitante de Marte. É para pensarmos, é para refletirmos, é para digredirmos. Exatamente isso. Vamos lá. Comentário de Miramês. Dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos, ou seja, o nosso cabedal de conhecimento ainda é bastante limitado. Devemos, então, nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é um mistério para nós, que falar então do espírito? Se bem que a ciência também já avançou bastante, né? Vamos combinar. Já foi descoberto genoma, cadeia genética, já foi decifrado DNA, tudo mais, né? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Onde é que nós estamos? Eu me perdi aqui. Assim, se existe a escola infantil para as crianças, né, as creches, o jardim da infância, aqui na Terra, a lei é a mesma em si, falando do aprendizado do espírito sobre as coisas materiais. Se nós analisarmos o nosso crescimento, a nossa evolução dentro dessa esfera da realidade espiritual, nós, espíritas, já avançamos bastante em relação aos nossos irmãos de caminhada, que ainda se mantêm retardatários nos seus atavismos, presos ao inconsciente coletivo, da luta ou da fuga, como você colocou muito bem, né? Sem perceber que a vida não se encerra depois que a chuva acaba. Vamos pensar. A humanidade diante da ciência da alma, está ainda na escola primária. E não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para o outro. Novamente falando que a natureza não dá saltos. Somente a idade regula essa necessidade. Somente a maturidade regula essa necessidade. Somente a experiência e o aprendizado regulam essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa e que não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. E que a gente percebe até nesse ponto o cuidado extremo que Deus tem conosco e com todo o ser da sua criação, como nós vimos através de Miramês. A gente está entendendo, não está? Essa delicadeza, essa sutileza no trato com o próximo. Certa feita eu estava ministrando um passe num companheiro na Câmara de Passe, e o meu passe não é tranquilo, o meu passe não é um passe seco, é sempre um passe com um parceiro. E certa feita, a gente não sabe, né, das histórias do que tem ali na frente, mas os nossos amparadores, nossos amigos espirituais nos induzem, nos auxiliam. E ele me falou, olha, não importa o que ele fez, importa o que está sendo feito agora. Olha, que não importa os erros que nós cometemos no passado. Não importa o momento do socorro, o momento que a gente está promovendo um amparo, uma assistência, um bálsamo, um refrigério para aquele ser. E é através desse olhar que se tem,
não diria nem de piedade, nem de complacência, mas esse olhar amorável, compreendendo as dificuldades do outro, que nós erramos e muito, mas que nós estamos fortemente predispostos a não errarmos mais. Cada dia errarmos menos. Cada dia acertarmos um pouquinho mais, não acertarmos mais. A gente vai incorrer na questão da natureza dando saltos, e ela não dá. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da nossa realidade, porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si próprios e não passam, essa doeu, de analfabetos da alma. Miramês foi visceral nessa fala. Sigamos. 4. O espírito é sinônimo de inteligência? Vou perguntar ao Marco Celiano para ele responder, por favor, rapidinho. Já estamos estourando nosso tempo. Marco? Me pegou de boca cheia, comendo meu biscoitinho aqui. Como diz o Luiz, pode ser e depende. Ou seja, na nossa condição não tem como separar uma coisa da outra. Então, para nós, né? Ele diz aí, o princípio inteligente do universo. Mas o princípio inteligente do universo não é só a inteligência. Só que a gente não vai mais longe do que isso. Então, Kardec diz que para a gente que... Aliás, os espíritos diziam a Kardec que para a gente está de bom tamanho acreditar. Mas não é bem assim. Mas é que aí não tem como explicar. Então, dá para a gente trabalhar assim, didaticamente? Por enquanto? Dá. Não é isso, a gente sabe que para o futuro vai ser explicado de melhor maneira. Mas, por enquanto, é o que basta para a gente poder seguir nos nossos estudos. Perfeito, Marco. Obrigadão. E você está respondendo, eu estou aqui pensando numa coisa. Eu acho que todos nós sentimos isso, né? Essa necessidade, porque parece que é algo que transcende o próprio corpo, o próprio crânio, inclusive, né? Essa vontade de querer saber mais, de aprender mais. E na medida que a gente dá um passo adiante dessas verdades que até então elas são... Tá gostoso teu pão, teu biscoito aí. Essas verdades que estão sendo reveladas paulatinamente, né? Quanto mais a gente absorve essas novas e antiquíssimas verdades, que até então não nos era permitido. Ontem nós falamos sobre a questão das escolas iniciáticas, das escolas herméticas, né? Hoje está escancarado, só não acessa quem não quer, por preguiça mental. Vamos combinar. Vamos lá. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, que de sorte, para nós, vós, nós, encarnados, são a mesma coisa. Na linguagem correta, a inteligência é um atributo do espírito, se não me engano, é Miramês. Eu não coloquei ele em cima. Na linguagem correta, a inteligência é um atributo do espírito, e não um sinônimo do espírito, como é a pergunta que Kardec formulou muito inteligentemente aos espíritos superiores, que ele forçava, né, ele diluía, ele extinguia as possibilidades das questões que ele formulava. Perguntava de forma diferente, perguntava pela terceira vez sob um outro ângulo, um outro aspecto, e a resposta era praticamente as mesmas. Tanto que algumas são até meio fortes, né? Que os espíritos deram a Kardec. Enfim, os valores da alma... Na linguagem correta, a inteligência é atributo do espírito, não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Os valores da alma são inúmeros, por vezes... Miramês, sim, desculpe. Intocáveis na área do seu despertamento espiritual. Ou seja, estamos ainda em estágio embrionário, porque quando nós eclodamos, nós floresçamos, tenhamos as informações colocadas para nós de forma de elemento espiritual paulatinamente, segundo a nossa possibilidade de compreensão. As nossas comparações são pálidas, referindo-se ao espírito. Imagina, se nós que hoje detemos um pouquinho de conhecimento da espiritualidade, e é Miramês nos falando isso, imaginemos então aquelas pessoas que não têm conhecimento algum, que são os ignorantes que o próprio Miramês coloca. Então, né, ainda que nós tenhamos todo esse cenário, né, descortinado por Kardec,
a partir de 1857, e Piranês nos fala que as nossas comparações são válidas, essas comparações são as nossas ponderações acerca do que nós estudamos da doutrina espírita. É claro que quando nós chegarmos ao plano espiritual, todo esse véu, Madame Blavatsky já dizia, né, através do véu de Isis, todo esse véu, né, essa palidez que impede nós acessarmos as verdades mais profundas e mais amplas, será descortinado, será descerrado. A realidade é mais profunda e os arcanos esperam pelo tempo para serem revelados, obedecendo às leis da relatividade que regulam os conhecimentos ou conhecimentos de nós mesmos. Como é bom conhecer a luz das regras e ser dócil à vontade daquele, com A maiúsculo, que é o nosso Criador, cuja luz faz parte da própria vida. Mais uma vez falando, nós respiramos amor, nós também respiramos luz. E essa luz promana de onde? Da própria origem. E quem é a origem? É o Criador. E quem é Deus? O incriado. Nada havia antes dele. Não nos cabe avaliarmos, discutirmos, elucubrarmos, né, o que havia. Não nos interessa, se a gente ainda não se conhece. Vamos ousar pensar quem é Deus. Já está de bom tamanho que os Espíritos nos trouxeram. O Espírito é uma chama onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. Olha que frase interessante, gente. O Espírito é uma chama onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. Os requisitos para a felicidade estão em nós de forma embrionária, em germen, latentes, só aguardando que nós despertemos, que nós queiramos amadurecer. É como se fosse um comando, um programa de computador. A gente dá o enter e ele abre. Agora, quem tem coragem de sair da sua zona de desconforto, como nós costumamos dizer, né? Enfim, semana que vem, Marco Selena introduzindo Espírito e Matéria, que, se for possível, caso ele consiga, das questões 25 a 28. E aí, do capítulo 2º, dos elementos gerais do universo, com o nosso companheiro. E aí, lembrando que amanhã, né, quarta-feira, nós teremos o estudo da família espírita, o tema do nosso estudo, Florescendo o Evangelho com Alegria, no dia 18 de novembro, às 16 horas, com papelzinho e canetinhas coloridas na mão, para podermos trabalhar esse tema com alegria. E aí, terminamos o nosso... Tragam seus desenhos. Tragam seus desenhos de quarta-feira passada, porque já temos 2 sorteados. Foram sorteados quarta-feira. A Tati já me dos sorteados. Então, vamos trabalhar isso amanhã. Também, né, Raquel? Ô, Lu? Oi? Lu, só para dar um pitaquinho, e essas 2 últimas respostas, né? Então, nos esclarece uma coisa. Ninguém foi feito e ninguém vai ser infeliz. Porque o princípio da felicidade está todo dentro de nós. E outra, não existe ninguém burro. Se somos espíritos e somos princípio inteligente, não existe burro. É só questão de desenvolver a inteligência. Então, aquela pessoa, eu sou muito burro, eu não aprendo. Sinto muito, mas você não é burro, você está se enganando. É muito bom, Marcos, mas é verdade, sim. O espírito, né, ele já traz em si, porque quando Deus pensou em criar, né, vamos analisar dessa forma, ele já criou o princípio inteligente. E nós evoluímos, né? Antes, inclusive, de sermos das cavernas, que morávamos ainda nas árvores, não éramos nem hominídeos, éramos símios mesmo, né? O princípio inteligente já habitava lá, do que viria a ser futuramente o Homo sapiens sapiens, que somos nós hoje. Olha quanto nós evoluímos. Mas foram necessários dezenas de milhares de anos. Só que agora o progresso não urge mais. O progresso ruge nos nossos ouvidos, gritando para nós, avancem, vocês podem, vocês são filhos de Deus,
Está tudo dentro de vocês, inclusive a inteligência, basta que vocês queiram. Então, esse sacode que a gente está levando ultimamente, toda a humanidade, é para que a gente desperte para essa realidade interior, que é o aspecto espiritual que somos nós encarnados. Oito E a alma. Oi? Vamos pra lá, eu levo. Fátima, microfone aberto. Eu não sei se eu vou querer. Pronto, já fechei. São os riscos que a gente corre, né? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a paciência e vocês aguçarem as suas audições, né, para conseguir atingir esse time do Luciano. E olha que hoje eu estou me sentindo um monge tibetano na fala. Vocês imaginem como eu era no passado, recente. Muito bom, Lu, muito bom, muito bom. E só para a gente, assim, colocar mais uma pitadinha de leveza, e que a felicidade, ela não está pronta, ela é conquista de cada um. Hoje mandaram para mim um desenho da Mafalda, onde ela vem pela rua e ela olha, tem uma placa que copiava-se chaves, fazia-se chaves, e ela entra e fala para o dono da loja: eu quero a chave da felicidade. Aí ele diz para ela: traga o modelo que eu faço a cópia. Ela tinha que ter o modelo dela, e para a gente ir. Cada um está com a sua, vai no seu tempo, construindo. Maravilha. Muito bom, Raquel. Obrigado também pela contribuição. Nós vamos fechar o estudo, então, antes de partirmos para a prece final. Vamos provocar duas pessoas muito queridas nossas, que estão muito quietinhas, mas eu, particularmente, gostaria de saber a opinião delas. Primeiro, da Tati. O que você achou do estudo da tarde? Oi, Lu, eu adorei. Eu estava escrevendo no bate-papo que estava difícil abrir o áudio porque a minha vizinha está limpando a casa com a VAP, mas ela parou. Ligou de novo. Mas eu adorei, foi muito legal. Coisas que eu não sabia e coisas que eu imaginava e que conseguiu mostrar que é esse o caminho. Gostei muito, Lu. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos novamente recorrer a Jesus. Conhecereis a verdade com V maiúsculo e ela vos libertará. Aí Luciano complementa: do julgo da vossa própria ignorância, que ainda somos um pouquinho. É isso aí, a gente tem que aprender. O tempo todo aprendendo e compartilhando e trocando e tudo mais. Vamarisa, o que a senhora achou? Vamarisa é parceira nossa aqui no Estudo do Livro dos Espíritos também. Achei, como sempre, muito maravilhoso. Você fica mais leve, você descobre tanta coisa que você, simples, que você não pensava. Você viaja, eu pelo menos viajo. Eu vou longe com esses estudos, fico só pensando quanto eu apronto. A senhora hoje foi até Marte, hein? Nem levou a gente. Poxa. Sandra, querida, só falta você. Oi, Lu. Olha, o estudo de hoje foi super enriquecedor. Você sente até no corpo físico essa expansão de tanto conhecimento. Tá bom? Muito grata. A gratidão é recíproca, querida. E vamos lá, a gente está assim, somos uma grande família, né? Um do lado do outro, dando a mão e trocando, né? E se abraçando e tudo mais. É isso aí, gente. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação, contribuir com mais alguma fala? Temos 2 minutinhos. Eliana colocou alguma coisa no grupo e não deu para eu ler. A Eliana... Isso. Eliana... Pode falar, querida, Eliana. Isso, deixa aberto o microfone, por favor. Estou tentando ajeitar aqui, é que eu fico perdida. A gente te acha. Vamos embora. Olha para a luz. Eu fico perdida. Eu achei muito bonito mesmo o estudo. Eu aprendi muitas coisas. E eu estou na expectativa de quando for postado no YouTube,
eu vou compartilhar com algumas pessoas, principalmente algumas pessoas aqui do Centro Espírita que eu frequento, porque são informações. Eu acho que caiu a internet dela. Ela ficou muda. Ela escreveu assim no chat: nem sei o que dizer do estudo de hoje. Depois que for postado no YouTube, vou compartilhar com algumas pessoas. E ela estava se referindo às pessoas do NELD, que é o Núcleo Espírita Leon Denis. Leon Denis, perfeito. Gente, veja bem, essa brincadeira, essa dinâmica não é para buscar aprovação ou desaprovação do grupo, não. É para despertar nas pessoas que nós perguntamos essa luz que cada um de nós traz em si, e muitas vezes a gente embota, a gente se introjecta, a gente sente vergonha de perguntar, né? Às vezes a cabeça fica dando voltas, elucubrando, buscando soluções, buscando respostas e não encontra. Então, essa provocação hoje é para todos nós estamos no caminho certo, né? Então, perguntem sempre, coloquem-se sempre, né? E é sempre com muita alegria, né, que a gente compartilha o nosso trabalho. Bom, chegamos ao final, já são 17h30. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Se não, passamos para a prece final. Com você, Marisa. Se você me permitir, eu vou ler um pedacinho de um livro que eu estou lendo, uma psicografia, e o espírito que escreve é a Madre Teresa de Calcutá, e ela diz assim: a paz começa com um sorriso. Sorria 5 vezes por dia para alguém a quem não gostaria realmente de sorrir. Faça isso pela paz. Então, vamos irradiar a paz de Deus e acender a sua luz e extinguir do mundo e dos corações de todos os homens todo o ódio e o amor exagerado pelo poder. Eu vou tirar a minha imagem e nós vamos pedir a Deus que nos dê forças, sabedoria, para sempre, Senhor, alimentarmos o nosso espírito com a Tua luz, com as Tuas palavras, com os Teus ensinamentos, para que possamos, Senhor, sermos esses agentes promovedores da paz. Nós Te agradecemos por tudo que nos tem dado para nos consubstanciarmos como coautores dessa paz. Obrigada, Senhor, muito obrigada, por já estarmos usando as forças do nosso espírito para promover a paz, para acabar de vez com a ignorância. Somos uma gotinha nesse oceano imenso. E quando nós levantamos um pouco os nossos olhares, olhamos para mais alto, percebemos o quanto ainda há por fazer e já nos sentimos tão felizes por fazermos parte desta numerosa assembleia de filhos teus que já estão trabalhando ao lado do bem maior, que já estão se entregando ao amparo do alto, que já estão permitindo que suas consciências se regenerem. Sim, Senhor, nossas consciências estão se regenerando através da luz dos teus ensinamentos, que a doutrina espírita nos proporciona, que tantos e tantos outros seres que foram iluminados pelo teu amor nos proporcionam. São tantas as informações, são tantas vivências, são tantos estudos tão ricos e nós já nos debruçamos sobre ele. Obrigado por termos chegado até aqui, Senhor. Obrigado por tua paciência para conosco e nos ajude, nos ensine a ter paciência para com aqueles irmãos que ainda não subiram estes degraus. Olhamos para cima e percebemos que há muitos degraus nessa infinita escada de Jacó para podermos ascendermos. Mas precisamos ter compaixão para olhar para os degraus abaixo e estendermos nossas mãos, mesmo que os nossos corações muitas vezes chorem,
Mesmo que a nossa primeira vontade não seja sorrir, seja endurecer o olhar. Ajuda-nos, Senhor, a mexer os músculos da nossa face e sorrir. Sorrir para a ignorância. Não desistir de estender as mãos, de testificar a Tua presença dentro do nosso coração. Nos ajuda, ó Pai, porque muitos e muitos momentos nos faltam as forças. Aí viemos estudar e nos lembramos quantos degraus, inúmeros degraus nos faltam ainda para ascender. E nos vemos compelidos, Senhor, a abaixar a fronte e estender as mãos para ajudar aqueles que estão na retaguarda. Obrigada, Senhor, pela consciência disso. Que a paz do Teu amor envolva-nos cada vez mais, para que possamos viver aqui na terra, mas com os nossos corações pousados nas Tuas mãos, para que possamos, Senhor, com muita firmeza, mas com muita brandura dentro dos nossos corações, continuarmos a trabalhar em Teu nome na terra. Que a paz do Teu amor envolva toda a humanidade. Obrigada, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.